nem aí. Preciso falar disso. Eu acho essas reflexões assim, esse vídeo vai pro meio da semana de qualquer jeito. A gente fala de gravar muito vídeo, pouco vídeo. Eu vou gravar o tanto de vídeo que eu tiver vontade de gravar. Salve, salve, terráqueos e conterrâneos aqui. Erison Max, o seu alienígena louco, burro e mentiroso. Além de ser exilado, é lógico. Sou alienígena, não sou desse planeta, sou exilado. E hoje eu vim falar a respeito de algumas notícias muito, assim, relevantes. Bom, caiu Mariupol, foi a segunda cidade que a Rússia conseguiu tomar mesmo, né? Em todo esse tempo de luta aí, foi a segunda cidade. A primeira eu não sei, eu sei que foi a segunda cidade, assim, qual que foi? Que foi Kharkiv? Acho que foi Kharkiv que eles tomaram. Mas, assim, todo esse tempo de guerra foi a segunda cidade que eles conseguiram tomar, né? E diz que foi, assim, Azovstal lá, que é a siderúrgica que tinham os soldados intocados, eles não conseguiram chegar. Os caras se entregaram. Eles não conseguiram descer lá e tirar os caras de lá. Os caras precisaram se entregar porque eu não tenho certeza de quantas pessoas tinham, se eram mais ou menos de 200 pessoas, mas tinha muita gente ferida, muito soldado ferido, e foi feito um acompanhamento da Cruz Vermelha, com a imprensa, do pessoal se entregando. Eu vi as imagens, foi muito tranquilo, ainda bem que foi muito tranquilo, mas esses caras são heróis, eles vão ter filme, eu vou querer assistir o filme desses caras. Outra coisa que eu vou falar é da criação de um monstro, assim, um monstro contra a esquerda, mas de um jeito esquisito, porque esse cara, ele me preocupa, porque eu acho que ele é do bem, mamãe falei, eu acho que ele é um cara bem intencionado, tá? Ele foi um cara que teve atitudes escrotas, mas é um cara bem intencionado, e ele foi punido por isso. Porque se você transitar em qualquer meio político, você percebe que é muita troca de favor, e ele não queria trocar favor com ninguém. Ele não estava trocando favor com ninguém, ele estava lá para defender algumas ideias que ele tem. Então, por exemplo, que nem uma ideia idiota que ele teve, que ele achou que foi uma boa ideia, quando falaram disso, eu não estava nem aqui em São Paulo, eu pensei, nossa, meu, como é que os caras têm uma ideia dessa? Era tipo assim, era o que a maioria do pessoal do meio pelo qual eu me informo reclamava. Eram coisas muito arbitrárias, né? Era assim, o mercado pode funcionar agora só a partir das 11 e até as 4h27. Pô, 4h27? Não, meu, tem alguma coisa errada. E por que essa ideia? Não, porque eu acho que 4 mais 2 são 7. Nossa, cara, 4 mais 2 são 6. 4 mais 2 são 6 e 7 fica lindo, 6, 7. Entendeu? Aí você vira pra ele e fala, não, mas se somar é 13. Aí ele 1 e 3, 4. Porra, cara, umas coisas assim que você para pra pensar, até o erro na matemática fica ridículo, tá ligado? Porque são coisas assim muito fora da regra. Aí eles pegaram e agora suspenderam o cara, os direitos políticos do cara por 8 anos. Eu procurei alguma manifestação dele na internet e não achei. Ele deve estar em choque. Eu honestamente estaria preocupado com algumas associações que ele faz, que nem, pô, eu não sei se você curte, eu curto muito quadrinho, essa história, UCM, Batman, o UCM agora chama DCM, né? O universo, UDC, universo. Eu curto muito, então é muito interessante ele pegar e associar a Hydra, que foi que era no filme do Capitão América, a Hydra era uma divisão científica nazista. Eu nem sei se eu devia falar isso no vídeo, mas estou falando de um filme, né? E ele pegou e fez uma associação dele com a Hydra, porque a Hydra é um monstro mitológico, acho que a maioria que está me ouvindo sabe. Se não sabe, é o seguinte, é um monstro mitológico de cabeças, sei lá quantas, várias, mas você corta uma, nascem duas, você corta mais uma, nascem duas. Então, sei lá,
quantas cabeças tem o bicho. Mas ele criar uma associação da imagem dele com a Hydra, eu acho que foi muito ruim. E eu acho que ele vai crescer como um monstro porque para a esquerda, né? Porque ele tem ideias boas, tem ideias limpas e o povo começa a ter agora, com a informação descentralizada, uma visibilidade melhor do que os políticos fazem, né? Indiferente do cara ser meio escroto e às vezes ter tesão de lamber um brioco, um brioco, não é verdade? Tá tudo bem, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Assim, vai ser assustadora a revelação que eu vou fazer aqui pra você agora que tá me assistindo. Mas provavelmente transitam entre vocês, se não é você mesmo, figuras que curtem umas paradas escatológicas, tá? Então, é uma é um lado obscuro do ser humano, mas é um lado do ser humano, é uma característica humana. Então, meu, o que ele falou foi uma puta merda, foi nojento, mas o cara não é mal intencionado. Ele não tá lá fazendo conchavo, ele não tá fazendo jogo para roubar um dinheiro que... Eu ouvi um ditado que dizia que o que é público não tem dono. Porra, eu sempre pensei que fosse o contrário, até por isso eu devo ser burro, porque eu pensava que o que é público é de todos. Então, se o cara começa a depredar um orelhão, você pode falar, pô, meu amigo, para com isso aí do orelhão, olha, que ideia maluca, né, meu? Eu tô falando umas coisas antigas que aconteciam. Você passava, o cara tava irritado, batendo no orelhão, você falou, ô, parceiro, devagar aí, né, meu? Por quê? Porque, meu, amanhã ou depois você podia precisar daquele telefone. Hoje o telefone tá aí, ó, meu. A gente se infama por aí, tá mó marmelada, né? Não tem muito, não tem mais muito segredo. Mas então e ele é um bom empresário, né? O Arthur Duval, ele é um bom empresário, né? Um cara que já empreendeu, que já se fudeu muito, que, puta, já ralou pra caralho. E ele tem algumas associações com figuras que são muito poderosas também, assim, que tem uma cabeça muito boa e uma estrutura muito boa, como o Renan, do MBL. Ele tem uma cabeça boa, ele é outro cara que eu acho que... A única questão é o seguinte, o que, assim, o ponto que me incomoda neles é que eu tenho a sensação de que eles têm apetite de poder. E essa é uma característica ruim, né? Sempre, quer dizer, eu considero ruim. Eu vi isso em vários outros planetas, em vários outros lugares, eu vi mas eu sempre achei isso ruim. Em alguns planetas isso era considerado bom, tá? Isso em alguns planetas o cara tem um comportamento predatório, assim, pá, mas ele pensar, não, ele ser um puta predador em sua defesa, eles achavam isso bom. Eu acho que isso tira a liberdade de qualquer jeito, brother. Ele tirou a liberdade pra mim, foi na contramão do melhor caminho. Entendeu? Pela minha experiência, mas foi o que eu falei, eu sou louco e burro e mentiroso. Ou não? Mas vamos falar aqui da próxima notícia que foi muito interessante. Agora no fim do dia eu estava vendo aqui e eu vi uma briga entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, e que um falou e que o outro disse, que um escondeu e que o outro sentou em cima, e que, meu, esse daqui estava escondidinho, com o cara pegaram eles na moita lá, pai, o que eles estavam fazendo, ninguém, puta, um negócio assim que você fala, caralho, mano, né? E aí, pum, e a Constituição? Porque estão querendo fazer emenda constitucional e não... E aí eu paro, olho e penso, cara, é tão sem noção esse papo de Constituição. Os direitos, foi o que eu falei, os direitos eles teriam que ser reduzidos a três ou quatro. Eu já falei a respeito disso em outro vídeo, não vou me repetir. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor isso, mas é tudo muito básico, porque na verdade os direitos que a gente tem é direito a não ser agredido, a não ser forçado, a não ser... Os direitos que a gente tem, todo direito que você cria, que a gente tem direito... Quer ver, a gente tem o direito de respirar. Isso daí tem, porque você tem o direito à vida, tá? Mas fora isso, meu, é entendido... Perdão.
Agora faltou uma água. Ah, tem aqui uma garrafinha de água. Bom, fora isso, é entendido na maioria dos planetas que, assim, você nasceu nem obrigação de criar a tua mãe tem, certo? Se ela quiser te abandonar a própria sorte, ela pode, porque a partir daquele momento você teve o que precisava para nascer, você nasceu, tá respirando, tá ali, pum, não, você nasceu, pum, saiu de dentro dela, pronto, você tá por conta própria. Tá? Na maioria dos planetas isso é aceito como uma regra básica. Não que seja uma conduta básica, mas uma regra básica da existência de todo o ser vivo. A partir do momento que ele nasce, tanto que você percebe que, e isso é comum, tá? Nas raças mais evoluídas dos seus planetas, as raças sapientes, né? Que o ser mais inteligente seja realmente o mais frágil, que precisa de mais atenção. Isso cria uma integridade, isso cria uma integração social, né? Mais ou menos foi aquele lance que eu falei no outro vídeo também a respeito de macro e micro e todos os homens funcionarem como neurônios. Para criar essa conexão, né? Então já vem frágil, então a conexão acontece de cima para baixo, que é a mãe que cuida do filho, e depois acontece de baixo para cima, que é o filho que cuida da mãe. Né? Então tudo isso vão criando elos. Bom, tudo isso é uma puta teoria comprida, mas a questão é a seguinte, que você não tem direito positivado, é uma coisa assim estranha na maioria dos mundos. Porque isso cria uma obrigação para alguém. Então toda vez que você fala, o cara tem direito a, você cria uma obrigação para alguém. E se isso não for contratual, né, se isso não for contratual, com reconhecimento, com prazo, com né, uma coisa, um contrato. Se isso não for contratual, fica esquisito, né? Porque é o quê? Um contrato que não tem limite, onde só uma parte se beneficia, na maioria dos planetas é conhecido como escravidão, né? Então, voltando ao Senado versus o STF, o Senado pediu um senador pediu para o presidente do Senado chamar os ministros, né? Eles não querem chamar mais de um. Eu honestamente não lembro de quais são os dois, mas você provavelmente deve estar sabendo o que está acontecendo aí. Eu pessoalmente prefiro não prestar uma atenção tão próxima assim. Eu só olho, vejo que deu ali, que estourou, me chamou a atenção e eu acabo vendo. Então, eu acho muito interessante, porque ali o que acontece é o seguinte, meu, todo mundo fez o que todo planeta faz com as suas constituições. Eles simplesmente usaram de papel higiênico ou, sei lá, um outro uso que não fosse ler e se orientar pelo que está escrito ali. Entendeu? Porque tá todo mundo fazendo o que quer o momento inteiro, o tempo inteiro. E isso eu já falei em outros vídeos e volto a repetir em todas as instâncias. Você começa com o fiscal da prefeitura, meu. Entendeu? E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ou seja, esse papelzinho, ele só serve para, sei lá, para dar uma oportunidade para um cara te extorquir, te achacar. Entendeu? Para dar uma oportunidade para o cara. Se ele não te achacar em nome de um órgão maior, né? E eu não estou nem falando do Estado. Se de repente você mora numa comunidade, aí um negócio assim, às vezes você paga uma parada comunitária aí, não paga? Então, acontece, meu. É uma infelicidade que acontece. Entender que o cara te cobra na marra. É a mesma coisa. Aí o que acontece? O fiscal ou te cobra o fiscal comunitário aí, ou ele te cobra na marra para sei lá, para a turma dele, para a galera dele, para a banca dele, seja lá o que for dele, né, para o governo dele, ou né? Ou ele pega para si mesmo, ele fala, não, aqui tem uma irregularidade, eu vou ter que notificar isso, vai te dar uma puta dor de cabeça, você pode economizar tudo isso pagando apenas a mim. E aí, meu, e isso acontece em todos os níveis, até lá em cima. Às vezes acontece o embate de um falar que o outro disse, que esse falou, que aquele disse.
Mas, cara, no fim acaba sendo isso, que o direito, o direito que você tem é o direito de acordar todo dia com vontade de fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, para pôr comida na tua mesa, para trazer algum resultado para você. É esse o direito que você tem. Às vezes você tá vendo esse vídeo aqui, não tá sem nem sabendo porra nenhuma de político, que é normal, cara. Você tem que correr atrás do seu, assim como todo mundo tem que correr. Alguns de nós sofrem um puta engessamento aí por causa do Estado. Cai numa malha lá e, puta, cai numa rede lá e fica enroscado para sempre. Aqui eu sou um alienígena meio bolado com isso aí, porque é tudo muito complicado aqui neste planeta, neste país. Eu adoro esse país, adoro todas as pessoas desse país. Eu sou brasileiro, eu sou alienígena, mas eu sou brasileiro, porque, afinal de contas, foi aquilo que eu falei, eu sofro um exílio de consciência. Então, eu tô aqui já há o tempo que eu tô aqui. E vou encerrando por aqui. Eu achei que tinha que falar alguma coisa a respeito desses eventos de hoje, porque eu achei que a queda de Mariupol merecia ser mencionada. Eu achei que a história do Mamãe Falei virar agora um monstro contra a esquerda e ele vai ganhar tamanho e, olha, vou até um pouco mais longe, potencial presidente para daqui a 8 anos, tá? 2030, né? 2030. Então, para 2030, um potencial presidente, para 2030, eu acredito. Eu acho que ele vai voltar para a política com muita força. E, meu, e essa briga do Senado com o STF, que é um negócio, assim, você percebe que, foi o que eu falei, a Constituição ali no meio não é nada. Nada, que o papelzinho que eles mesmos se propõem a fiscalizar, né? Para eles não é nada nem para um lado nem para o outro, ninguém tá nem aí, representante, o quê? Que ninguém quer nem saber a respeito de nada, né? Bom, dado isso, aquele salve, se você deixar um comentário aí, quiser falar alguma coisa para mim, quiser mandar um pix para me ajudar, pô, eu tô precisando de ajuda aí para fazer a manutenção do PC, apesar de eu ser podre de rico, eu fico mendigando porque eu falei que eu só ia arrumar se eu tivesse aqui inscrito, se eu tivesse o pessoal que começasse a me prestigiar. Então, se você me prestigia, dá um like, comenta e pede o meu Pix, mano, pra você mandar um cincão pra mim, tá bom? Eu já vou ficar contente com você, já vou te achar que você é meio alienígena também, porque você tá comigo, tá achando que tem alguma coisa estranha, né? Aquele salve foi.